Paula, a gente falou até agora a respeito das influências da construção. Exato. E as influências externas a gente chama de energias telúricas, é isso? As interferências naturais, né, provenientes do planeta. Tá. Como é que funciona? Na verdade, a gente tem algumas que são telúricas e algumas que são altas. Então, as energias telúricas são as que estão na crosta da Terra, abaixo da superfície da Terra. Tudo que está acontecendo lá embaixo. A gente tem rios passando embaixo do nosso solo, que a gente chama de águas subterrâneas. A gente tem, quando essas águas estão menos profundas, passando também pelo nosso solo, elas são, a gente chama de lençol freático, que é quando a gente tem esse acúmulo de água, quando a gente percebe que o terreno está ficando mais encharcado, né? Muitas vezes é um lençol freático. Isso influencia, obviamente, na vida das pessoas que estão sobre aquele terreno. Total. A gente tem cavernas geológicas, que são buracos nessas rochas de solo, que criam como que um buraco mesmo, como que uma caverna nesse solo. Então é uma energia muito estagnada que Mas fica e ali. aí? Isso tudo existe, tá lá. Isso E aí, tudo o que você vai fazer? Tá lá, faz parte da fisiologia. E todas essas coisas que estão acontecendo lá embaixo, Paulo, elas estão gerando, subindo acima da superfície, por quilômetros de altura, uma energia que é medida em hertz, e que elas possuem uma frequência natural. Tá. O problema é que muitas vezes elas começam a vibrar muito acima dessa frequência natural. A frequência natural delas costumava ser em torno de 7,83. Hoje em dia ela está vibrando de 12 a 16, essas frequências. O nosso organismo se adapta bem a essas modificações. O problema é quando elas começam a vibrar acima de 130. Nossa. Aí a gente começa a sentir incômodos. Pessoas, plantas e animais, físicos e emocionais. Então, por exemplo, quando eu tenho uma água, eu chamo de patogenia quando eu tenho essas frequências vibrando muito fortes. Então, por exemplo, eu tenho uma água patógena quando é uma água, uma frequência proveniente de uma água subterrânea que está vibrando acima de 130, é uma água patógena. Então, eu tenho uma técnica que eu curo, faço com que ela volte a vibrar na frequência natural. Então, o que gera, Paulo, no corpo, que nem você falou? São doenças físicas? Muitas vezes, sim. Uma água, ela pode me gerar, eu posso engordar e não conseguir emagrecer, então ela vai gerar um inchaço. Isso não é uma água que você bebe, é uma água que está ali no solo. No solo. A água do solo, energia proveniente dessa água vibrando muito forte. Então, problemas de tireoide muitas vezes são gerados por águas patógenas. E no emocional me dá uma tristeza profunda. Então, quando eu percebo que eu chego na minha casa, eu fico triste, melancólico, são águas vibrando muito forte. Já, por exemplo, quando eu tenho falhas geológicas, que são fendas entre rochas, que estão vibrando muito forte, a sensação emocional que vai me gerar é procrastinação. Então, muitas vezes eu sinto que eu não consigo fazer nada, não consigo realizar. Então, é uma falha que tá vibrando muito acima. Mas e aí? Isso tá lá, né? O espaço está construído acima daquele local que tem essa característica. O que você está dizendo é que existe uma forma não só de identificar, mas de curar essa frequência exagerada, eu posso chamar dessa forma? Pode, essa frequência patógena. Pode. E como é que isso é feito? Qual é que é o princípio que você utiliza para que isso ocorra? Então, Primeiro só vamos entender por que isso acontece, né? Porque às vezes eu posso pegar algum local que eu não tenho nenhuma patogenia de solo. Tá. O que vai gerar uma patogenia se a frequência natural deveria ser baixa? Por que ela começa a vibrar muito forte? Tá. Buscar a causa. Buscar a causa. Então, tempestades com raios vão movimentar meu solo. Terremotos. Às vezes a gente, não temos no Brasil. Temos sim, pequenas movimentações de solo nós temos, principalmente a nossa região de Campinas. A gente tem pequenas movimentações. E coisas que a gente não tem no Brasil realmente, erupção de vulcão, tsunamis. Tudo que movimentar a natureza vai movimentar o meu solo e vai fazer com que essas frequências passem a vibrar acima da frequência natural. E também coisas feitas pelo homem. Então, se eu tiver nas minhas proximidades uma construção, uma escavação,
Exato. Escavação é um exemplo perfeito. Então, morar perto de uma pedreira é legal? Não. O tempo todo eles estão lá malhando aquele solo, movimentando aquele solo, tá mexendo. Tá desequilibrando. Tá desequilibrando. Então, assim, movimentação profunda de solo nas proximidades, e isso muitas vezes é temporário. Às vezes eu tenho uma obra acontecendo do meu lado, tá movimentando o meu solo, tá gerando uma geopatia, mas ela vai acabar. Ela vai acabar. Então, assim, quando as pessoas perguntam para mim, quando você faz a cura, Paula, ela é efetiva? Ela é efetiva até eu ter um outro fenômeno que vai gerar. E você afere isso, né? Você mede, porque assim, eu fiz a pergunta pelo seguinte, a pessoa fala, não, beleza, ela falou que ela curou, como é que eu vou saber se é verdade? Não, porque tem um equipamento que ele vai medir, fala, olha, frequência tá tal. Aí você vai fazer o trabalho de intervenção ali, vai fazer a cura, aí você vai medir e realmente curou. É muito louco, você não encontra mais a interferência lá. Até real. Porque as interferências, eu estava até explicando isso na hora que eu cheguei, né, Paulo? O que está acontecendo no solo não é o que eu vou encontrar no local. Muitas vezes eu tenho uma falha fininha acontecendo no meu solo, mas a energia que ela gera até a superfície é larga. Então, muitas vezes, as margens energéticas de uma falha é larga no local. Por isso que me gera, às vezes, muitas coisas, né? E pode gerar doenças até mais sérias. Irritabilidade em cachorros, abortos, árvores com protuberâncias cancerosas, né? Em plantas. Que são seres vivos em geral. Em geral. Né? Por isso, né, Paulo, você estava perguntando, qual que é a primeira coisa que você olha quando pega um projeto? A gente olha a parte construtiva, fluxos, vou olhar também a parte de paisagismo, né? Onde é o ideal, tal, que tipo, como que a gente vai considerar, onde é ideal a gente ter frutíferas, plantas, flores e tais, mas eu vou olhar também, mesmo não sendo o momento da gente fazer a cura do estresse do solo, eu vou olhar para entender se tem alguma coisa muito grave acontecendo nas áreas de longa permanência, como quartos, por exemplo. Se eu tiver uma área de radiação de solo acontecendo no quarto, eu vou tentar mudar esse quarto de posição. Joia. Muito bom.